Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica. E hoje nós vamos falar a respeito das diferenças ou das vantagens e desvantagens das válvulas e dos transistores, tá? Quando eu falo dos transistores, aqui já estão incluídos os transistores NPN, PNP, MOSFET, circuito integrado, ou seja, os componentes semicondutores. E aqui as válvulas propriamente ditas. É claro que eu posso ter deixado de lado alguma vantagem e desvantagem de alguns desses itens aí, mas se vocês quiserem colocar na descrição do vídeo, aí embaixo nos comentários, se você quiser colocar alguma coisa que eu tenha esquecido, por favor, fiquem à vontade. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar pela válvula eletrônica. Como vocês sabem, a válvula eletrônica é o primeiro componente que foi usado como amplificador de sinais. Tá? Um componente que tem um corpo de vidro ou de metal, depende do tipo. E a válvula tem algumas vantagens em relação ao transistor. Se bem que com a moderna técnica de fabricação dos transistores, essa vantagem já não é tão grande assim, já foi maior. Então quais são as vantagens? A válvula amplifica os sinais de áudio melhor, porque a válvula ela não distorce o sinal de áudio que ela vai amplificar, ela amplifica fielmente o sinal que ela recebe. Já o transistor dá uma pequena distorcida, depois eu vou explicar melhor por quê. A válvula trabalha melhor com circuitos de alta potência, principalmente transmissores. Os transmissores, principalmente esses que são usados pelas emissoras de rádio e de televisão, trabalham com potência muito alta. E as válvulas eletrônicas, como elas trabalham com calor, elas trabalham muito quentes, então elas funcionam muito melhor com altas potências do que os transistores, porque os transistores são assim, quanto mais esquenta, pior funciona. A válvula é o contrário, quanto mais esquenta, melhor ela funciona, tá? Então a válvula amplifica os sinais, principalmente os sinais de áudio, com uma melhor qualidade e trabalha melhor com sinais de potência mais alta. Tá? É por isso que ainda tem muitos transmissores aí de rádio e de TV que usam a válvula. Tá? Desvantagens. Bom, a válvula é cara, as válvulas são caras de uma forma geral. Existem até algumas válvulas mais baratas, mas de uma forma geral é um componente caro. Fragilidade. As válvulas, muitas delas têm o corpo de vidro, tem um tubo de vidro. Se você deixar cair no chão, obviamente ela quebra. E mesmo aquelas que têm o corpo de metal, se você deixar cair no chão, corre o risco de danificar. Por quê? Porque o impacto acaba alterando, pode alterar a posição dos componentes internos da válvula. E se você alterar a posição de um componente dentro dela, já era. Ela não funciona direito, não funciona mais. O espaço. A válvula é um componente espaçoso. É um componente, mesmo as válvulas miniaturas ocupam um certo espaço no chassi, na placa. Consumo de energia elétrica, vocês sabem que a válvula consome bastante, porque ela esquenta para funcionar. Podemos dizer que mais da metade da energia elétrica que a válvula consome, mais da metade, ela gasta no seu próprio aquecimento. E o tempo de vida útil. A válvula é um componente que vai se desgastando com o tempo, porque o catodo dela vai se desgastando, ou o filamento, né, que algumas válvulas usam o filamento como emissor de elétrons. E a maioria das válvulas usa o catodo como emissor de elétrons. E o material que é feito o catodo vai se desgastando com o tempo. Isso quer dizer que a válvula vai ficando fraca, vai enfraquecendo, ou seja, vai diminuindo a emissão dela, até uma hora que ela não tem mais emissão. Só que isso aí leva alguns anos, mas a válvula tem tempo de vida útil. Com o tempo ela se desgasta. Os transistores. Bom, os transistores, como eu falei para vocês, sejam eles comuns, bipolares, MOSFETs, transistor unijunção, não importa. O circuito integrado também está incluído nessa categoria. São os dispositivos amplificadores que são semicondutores. Então, primeiro vem as vantagens. O transistor é um componente mais barato que a válvula. É um componente mais robusto que a válvula, ou seja, você pode deixar ele cair no chão. Como o transistor ele tem um corpo em epóxi ou de metal, ele com a pancada, muito provavelmente ele não vai se danificar. Você pode reutilizá-lo. O espaço. O transistor ocupa muito menos espaço do que a válvula, principalmente se você tiver muitos transistores dentro de um circuito integrado. Ocupa menos espaço ainda. E principalmente se esse circuito integrado for do tipo SMD, ocupa menos espaço ainda. O consumo de energia elétrica, o transistor consome bem menos do que as válvulas para funcionar. Pode-se dizer que mais ou menos, né? Isso aí varia de um circuito para o outro. Mais da metade da energia elétrica que o transistor consome, ele usa como
como energia útil, como energia que vai ser fornecida ao sinal que ele vai amplificar, e uma menor parte vai ser usada no aquecimento dele próprio, tá? Então assim, a válvula gasta mais energia aquecendo e o transistor gasta menos energia aquecendo. Tempo de vida útil. O transistor dura, se ele não entrar em curto, não abrir, não der um outro tipo de defeito, ele pode durar teoricamente a vida toda, tá? E a desvantagem é que ele distorce o sinal um pouco mais do que a válvula. Deixa eu explicar para vocês o porquê que acontece isso. Eu vou explicar só a respeito dos transistores de junção, que é para você ter uma ideia melhor. Os transistores de junção, o NPN ou PNP, ele tem a junção base e coletor que é polarizado no sentido inverso, quando ele está funcionando. Só que conforme o transistor vai funcionando, ele vai aquecendo. E conforme ele vai aquecendo, tem algumas cargas elétricas que vão se movimentando no sentido contrário, mesmo na junção polarizada inversamente. E essa pequena corrente que vai passar pela junção polarizada inversamente, devido ao aquecimento do transistor, chama-se corrente de fuga. É claro que, quando o transistor está com baixa temperatura, ele não está muito quente, essa corrente de fuga é tão pequena que nem é levada em consideração. Agora, conforme o transistor vai esquentando, essa corrente de fuga se torna importante, o que vai fazer no transistor distorcer o sinal que ele vai ter que amplificar. Tanto é que os transistores de potência média ou de potência alta, quando funcionam como amplificadores, eles vão num dissipador de calor, que é para ele não aquecer demais, para ele poder dissipar o calor, porque a corrente de fuga, além de fazer o transistor distorcer o sinal elétrico que ele tem que amplificar, também vai destruir o transistor a médio ou longo prazo, dependendo de quanto o transistor esquentou e quanto tempo ele vai ficar submetido àquela temperatura. Portanto, os transistores, devido à corrente de fuga causada pelo aquecimento, distorcem o sinal mais do que as válvulas. É claro que, dependendo do circuito eletrônico, ou na maioria dos amplificadores, essa diferença quase nem é notada. Você quase não percebe a diferença. Agora, normalmente nesses amplificadores que são usados para guitarra, violão, para instrumentos musicais, né, que normalmente quem usa isso é instrumentista, que tem um ouvido mais sensível, os amplificadores a válvula são melhores, têm melhor qualidade de som. Mas não quer dizer que não possa ser utilizado também o amplificador transistorizado, porque, como eu falei para vocês, os transistores hoje em dia já tem muita tecnologia envolvida na fabricação, o que os torna assim quase tão bom quanto as válvulas para amplificar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Mas sejam educados nos comentários, inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.